Nós estamos estudando na nossa igreja nesse mês, essa série Fizeram a Diferença. Pessoas que passaram nessa terra e não deixaram uma grande herança, mas deixaram um grande legado. O legado é muito mais importante do que herança. Heranças são coisas que às vezes os descendentes gastam anos lutando na justiça para conseguir a melhor parte. A herança foi aquilo que os dois irmãos, filhos do pai generoso, queriam tanto. Um levou em vida, ainda jovem, e usou de maneira errada, como diz na parábola Jesus, usou tudo que tinha em mãos e voltou sem nada. Outro ficou em casa, mas também não desfrutava da herança. Herança e legado são duas coisas muito importantes. Eu cresci numa cidade que tinha algumas pessoas conhecidas por serem ricas, e tinha um homem que eu não entendia muito bem quando criança, o título que ele levava, chamava-se Juca Miséria. Eu não entendia porque chamava esse homem de Juca Miséria. E quando eu passava numa determinada região da cidade rica, de São Carlos, tinha um quarteirão imenso, diziam, muros muito altos, diziam, aqui mora o Juca Miséria. Eu não conseguia entender como uma pessoa que chamava Juca Miséria morava numa quadra imensa, com muros tão altos. Eu tinha curiosidade para saber o que tinha dentro daquela propriedade. Eu vi, e nunca ninguém conseguia entrar naquela propriedade. Meu cunhado, que é corretor de imóveis, depois de adulto, agora recentemente, ele começou a contar para a gente algumas coisas sobre o Juca Miséria. Juca Miséria faleceu, tinha 4 filhas, e no seu funeral me parece que nem elas foram, morreu só. Miséria porque ele era um homem que tinha muitas coisas, imensa riqueza, mas não era generoso. Deixou uma grande herança, mas não deixou nenhum legado de bênção. Às vezes a gente pode deixar muitas coisas para os filhos, mas o mais importante é um legado. E nessa manhã eu gostaria que nós meditássemos na bênção que é a palavra de Deus, na história que Deus tem para nós, o legado que Deus deixou para a gente, para que nós fôssemos pessoas abençoadas e diferentes na terra. Para que a gente não se concentrasse em criar uma herança, mas em deixar um legado. Alguns de vocês podem ter recebido uma grande herança, mas às vezes não tem deixado um legado. Recentemente eu fui abençoado com um artigo de um jornal do Brasil, que falava sobre o falecimento do então presidente Itamar Franco. Eu achei muito lindo a declaração desse jornal sobre as 2 filhas de Itamar Franco, que em meio aos holofotes que a presidência recebe, essas 2 moças nunca apareceram em jornais, nunca apareceu na mídia, nunca fez show-off, de nada disso. Estavam as 2 ali no enterro do pai, sempre discretas, que recebeu muito mais do que herança, um legado de sabedoria e de viver com discrição. Às vezes a gente pensa que grandes heranças seria para todos nós que estamos aqui a solução dos nossos problemas hoje. Seria muito bom se todos nós tivéssemos uma grande herança hoje e pudéssemos dormir e acordar sem preocupações, porque tudo estaria resolvido com a herança que nós recebemos. Mas nem sempre é assim. Hoje muita gente está correndo nos supermercados para se preparar para o furacão Irene e com medo de perder as coisas. Vamos colocar placas, plaiudes nas janelas, vamos fazer todos os preparos necessários. E eu digo para vocês, já passei vários furacões e todo o preparo necessário é muito pouco pela consequência que traz o furacão. Consequências que vocês vão notar se realmente ele vier aqui na região de Washington, vai ser nas filas para conseguir gasolina, para conseguir água, para conseguir comida, limpeza, as destruições. Eu lembro em 92, quando a gente passou pelo furacão Andrews, pessoas que, quando a gente saiu, na manhã seguinte, da noite do furacão, parecia que um bombardeio atingiu todo o sul de Miami, Homestead. Muitas pessoas perderam tudo, absolutamente tudo, fotografias, objetos, casa, tudo. Perderam todas as coisas que tinham. Um pastor nosso, amigo nosso, Sérgio Torres,
com tudo que ele tinha construído, todos os materiais, livros, tanta coisa que ele tinha construído no Ministério Jovem do Sul da Flórida, ele perdeu tudo com o furacão Andrews. Você recupera partes. Naquela época, eu nunca vi tanta generosidade dos Estados americanos em enviar doações. Eu pude ficar quase que 1 ano e meio com enlatados que eu recebi nesse período, de tanta doação que o povo americano entregou para a gente. E não foi pela FIMA, a FIMA também ajudou muitas pessoas, mas o povo americano foi generoso. A igreja, através da ADRA, fez muita coisa, muitas instituições colocaram-se à disposição para ajudar as pessoas a reconstruir sua casa. E pasmem, o furacão Andrews foi a solução da Flórida. Porque eu lembro da Flórida antes e pós o Andrews. Antes era desemprego, dificuldade, salários muito baixos. Pós-furacão, muitos empregos, salários bons, pessoas estavam contentes porque tinham trabalho. Só que o mundo vai indo em situação difícil. Em 92 não tínhamos uma crise econômica como nós temos hoje. Evidentemente que uma catástrofe dessa natureza hoje poderia causar muitas maiores implicações para todos nós. Mas ao invés de nós sairmos falando que são juízos de Deus ou que são juízos do mal, nós deveríamos nos refugiar em Deus e evitar colocações pelas quais nós não temos autoridade de Deus para falar, e buscar o Senhor em oração, pedindo que Ele faça a sua interferência naquilo que é possível. E se tivermos que passar momentos difíceis, que o Senhor nos ajude a sermos solidários uns com os outros. O povo de Deus sempre enfrentou momentos difíceis na história, e às vezes as dificuldades Deus permitiu passar na vida das pessoas, porque isso trouxe elas mais próximas umas das outras. Pessoas que eu nunca tinha conversado, através do furacão, tivemos que conversar com os vizinhos. Eu lembro que no Katrina, nós não estávamos preparados para enfrentar o furacão, pensávamos que ia passar em outra região, e parte dele passou na região oeste de Fort Lauderdale, e como nós não estávamos preparados, não tínhamos nada nas janelas, a não ser os vidros, e isso é muito... Por exemplo, se um furacão genuíno passar aqui em Maryland, a maioria dessas casas não permanecem, todas serão voadas, porque elas são muito frágeis para um furacão de 180, 200 km por hora. Essas casas, até para um terremoto, elas estão boas, porque elas são de madeira, mais tranquilas, assim, né? Não são... Mas para um furacão, não tem... Isso seria um desastre. Que Deus nos proteja e não passe o furacão nessa região que tem casas como as nossas, porque elas não têm estrutura para receber um furacão. Então eu lembro que naquele manhã, eu estava reunido com a minha família, nós estávamos em oração diante de Deus, porque o único que podia nos proteger era o Senhor. A gente tinha uma câmera elástica grande, e nós não tínhamos condição de desmontá-la, porque é muito trabalho para desmontá-la, não tinha tempo para fazer isso. Enfim, essa câmara elástica era uma preocupação, porque ela poderia invadir a janela com o vento, e nós oramos e pedimos que o anjo do Senhor pudesse segurar. E uma árvore que estava em frente segurou essa câmara elástica, o tempo inteiro do furacão. Ele ficou todo contorcido, mas a árvore firme ali, ajudando a gente. Nós nunca sabemos o que uma catástrofe pode trazer de consequência para a sociedade, mas nós podemos juntos orarmos a Deus e pedimos a proteção do Senhor, e pedimos a presença de Deus no meio da tormenta. Foi assim que o povo de Deus aprendeu. Então eu convido a vocês a se ajoelharem comigo e nós oramos por essa situação que podemos enfrentar, ou alguns estados já estão enfrentando nesse momento. Então vamos orar, aqueles que puderem se ajoelhar. Senhor nosso Pai, nós nos unimos a milhares de pessoas que estão em oração nesse momento, em virtude de momentos de expectativa, em virtude de um furacão imenso como Irene, que deverá alcançar as regiões costeiras e parte dos estados aqui nessa região leste dos Estados Unidos. Nós cremos que Tu és o Deus poderoso, o Deus que se levanta para conter o furor que as obras das trevas quer causar neste mundo. Pedimos proteção, Senhor. Pedimos que a Tua poderosa mão retenha os ventos dessa terra.
Nós não sabemos a causa de todas essas coisas, mas nós confiamos no teu cuidado. Ajuda-nos, ó Deus, aprendemos lições importantes para a nossa vida nesses momentos difíceis também. Ajuda-nos a sermos solidários uns com os outros e orarmos a Ti, repensar nossa vida. Pedimos perdão pelos nossos pecados. Pedimos que nada, Senhor, nos impeça de andar na Tua presença. Ó Deus querido, cure a nossa terra. Perdoe, Senhor, as decisões erradas que tomamos. Perdoe, Senhor, palavras que ofendemos o Teu Espírito, ou situações que perpetuaram a iniquidade por nosso meio. Perdoa-nos, ó Deus. E agora queremos receber a Tua palavra e nos refugiar em Ti, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Nosso estudo número 5, nós vamos falar sobre quem fez a diferença, ou quem foram aqueles que fizeram a diferença. Foram aqueles que tomaram a iniciativa. Iniciativa é uma palavra que descreve um verbo, uma situação que tira de uma inércia, que tira de uma situação parada. Iniciativa é necessária para todas as pessoas. A nossa própria existência é resultado da iniciativa. Deus, o primeiro que teve essa iniciativa de criar este mundo pela sua palavra. Deus criou a gente com suas próprias mãos, Ele tomou a iniciativa. Deus tomou a iniciativa de ser o nosso Salvador. Lá no Jardim do Éden, Deus se adiantou antes que o homem e a mulher tomassem do fruto da vida e eternizasse o pecado. Deus tomou a iniciativa de sacrificar um cordeiro, de dar vestes ao homem e à mulher e despedi-los do paraíso. E colocar um anjo com uma espada de fogo, impedindo para que os nossos pais tornassem o pecado eterno. Parecia ser muito ruim estar fora do paraíso. Mas Deus precisou tomar essa iniciativa para mostrar que existia um plano de salvação em qual Ele se faria em nosso lugar. Deus tomou iniciativa para nos ajudar e nos abençoar. Ele tomou iniciativa com as profecias para mostrar que Ele se levantará sobre a terra e fará justiça neste planeta. Iniciativa é uma coisa que todos nós admiramos. Todas as empresas gostariam de ter uma pessoa com iniciativa, uma pessoa que não espera ser mandado para fazer o trabalho. Todos os pais gostariam de ter filhos com iniciativa, que se levante de manhã e vai e já se ajoelha, faz as suas orações, vai ao banheiro, escova os dentes, lava o rosto, desce, ou aqui a maioria das casas tem 2 pisos, pega a sua Bíblia, faz o ano bíblico, estuda a lição da escola sabatina, entendeu? Vai para o culto sem chamar, senta à mesa, coloca o guardanapo, ajuda a colocar as coisas, come tranquilo, não faz bagunça na mesa, come toda a comida, depois escova os dentes, se despede, vai para a escola, um aluno nota 10, não dá trabalho na escola, não conversa com os outros na hora da matéria, brinca com os colegas, volta para casa. Quem não quer ter um filho com uma iniciativa, chega em casa, limpa a casa, ajuda a trabalhar, chega para o pai e fala, pai, tem algum trabalho que eu possa fazer? Quem não quer ter um filho assim de iniciativa? Chega à noite, toma banho sem ser mandado, põe a sua roupa, né? Desliga a televisão, só assiste um pouquinho, não vê videogame. Olha que iniciativa. Quem não quer ter um filho desse? É um santo. Só que eu digo para vocês que nem no Toys R Us tem esse filho. Nem de boneco não tem isso, porque até o robô tem que ser ligado para poder ter iniciativa. Eu gostaria de ter membros na igreja que tivesse iniciativa, que chegasse aqui e pudesse ligar as luzes sem ser mandado, né? Ajudar todo mundo, organizar, que o Ricardo pudesse chegar aqui, ter todo o som instalado na igreja, né? Chegasse no CBC, tivesse tudo organizado, as coisas. Quem não gostaria de ter pessoas com iniciativa? Todos nós queremos. Mas essa é uma virtude que está embaixo na terra, porque essa virtude, ela está sendo condicionada como os golfinhos. As pessoas, se não receber o seu peixe, elas não conseguem ter iniciativa. E a iniciativa é um valor muito incrível, porque através da iniciativa as pessoas puderam mudar a história do mundo. Eu gostaria de relembrar para vocês algumas dessas histórias hoje, começar com Atos capítulo 4, verso 36 a 37. A história de um homem chamado Barnabé.
Se você quiser acompanhar ali, veja o que diz Atos no capítulo 4, verso 36. Então José, chamado pelos apóstolos de Barnabé, que significa filho da consolação, levita natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Este homem, José, que também era conhecido como Barnabé, que quer dizer filho da consolação. Pelo que nós entendemos no texto bíblico, este homem, José Barnabé, era uma pessoa que tinha o dom de consolar as pessoas. Ele era muito agradável, as pessoas tinham prazer de estar com ele. Foi Barnabé que, quando todos os apóstolos e os cristãos da igreja inicial tinham medo de receber Paulo, foi ele que introduziu Paulo e lutou pela aceitação de Paulo no meio dos cristãos. Foi ele também que lutou para que Paulo pudesse entender o chamado de Deus e o ajudou para que ele pudesse perseverar em ser um apóstolo. Barnabé era um homem íntegro, honesto, direto, objetivo. Ele lutava pelas pessoas, ele gostava de defender o direito das pessoas. E Barnabé tomou uma iniciativa muito linda na igreja cristã. Ele, tendo propriedade, vendo as pessoas em necessidade, vendeu a propriedade e trouxe à igreja para que os apóstolos não construíssem templos, mas administrassem aquele recurso para ajudar os necessitados. E essa iniciativa, ela foi tão abençoada por Deus, que motivou os cristãos a serem generosos. Se existe um homem que teve essa iniciativa na igreja cristã, que mostrou isso para o cristianismo, foi José, chamado de Barnabé, filho da consolação. E a história de Barnabé, a sua iniciativa, ela será para sempre lembrada como alguém que, através deste ato generoso, abençoou as pessoas e o cristianismo. Quantas vidas foram salvas pelo aquilo que Barnabé fez. E isso, ele tem sido uma inspiração até hoje, em todas as igrejas, em todos os lugares, quando as pessoas tomam a iniciativa de dar daquilo que tem. Possivelmente, a maioria de nós já ouviu de várias pessoas, personalidades ricas do mundo, que fazem questão, de algum momento da sua vida, abrir alguma fundação, ou dedicar a sua fortuna, ou parte do seu dinheiro, a alguma instituição de caridade. Essa iniciativa, muito divulgada dentro do cristianismo, vem de origem de Barnabé, o homem que tomou iniciativa na igreja de socorrer os seus irmãos em necessidade. A Bíblia diz muita coisa sobre isso, mas eu gostaria de destacar um capítulo no Antigo Testamento profético, que nesse capítulo Deus, através do profeta Isaías, fez uma profecia sobre a necessidade da iniciativa em ser generoso, em abençoar as pessoas com aquilo que Deus nos concede. Veja o que diz Isaías 58, verso 12. Os que de ti procederem, edificarão os lugares antigamente assolados, e levantarás os fundamentos de geração em geração. Chamar-te-ão reparador de brechas, e restaurador de veredas com moradias. Do que se trata essa profecia? Essa profecia, ela é dita sobre as pessoas que tomaram a iniciativa de cumprir a mensagem de Deus escrita em Isaías 58. As pessoas que tiverem a iniciativa de viver Isaías 58, delas procederão, os que de ti procederem, edificarão os lugares antigamente assolados. Pessoas que Deus dará o privilégio de edificar lugares, situações, coisas que estavam assoladas, que já não tinham mais vida, que já não tinham mais perspectiva, mas essas pessoas, pela profecia de Deus, por iniciativa, modificarão aquela estrutura, aquele lugar, aquela circunstância. Diz mais, levantará os fundamentos de geração em geração. Fundamento significa o seguinte, valores que tornam as coisas edificadas. Nenhuma casa, nenhuma igreja, nenhum templo, nenhum edifício pode ser construído sem fundamentos. Através dos fundamentos se constrói as outras coisas. Em outras palavras, as grandes obras, as boas coisas deste mundo, de geração em geração, serão feitas se alguém colocar os fundamentos. E os filhos de Deus,
que segue a mensagem de Isaías 58, colocarão fundamentos, para que as outras gerações sejam abençoadas. E como serão chamadas essas pessoas? Serão chamadas de reparador de brechas, ou seja, pessoas que vão fazer a diferença, com seu toque vão transformar as coisas. E restaurador de veredas com moradias. Veredas quer dizer de caminhos com moradias, ou seja, as pessoas terão habitação, as pessoas terão amparo, terão cuidado. A sua restauração não é uma coisa provisória, são restaurações que trazem coisas eternas. Vamos entender isso melhor. Qual é a iniciativa? Então clamarás e o Senhor te responderá. Gritarás e ele dirá: eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o estender do dedo e o falar iniquamente, e se abrires a tua alma ao faminto, e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como o meio-dia. Quem são as pessoas que declaram essa profecia? Que tipo de iniciativa tem essas pessoas? São aquelas que clamam ao Senhor, que gritam ao Senhor, e Ele vai dizer: estou aqui. Quem são essas pessoas? São aquelas que estão dispostas a tirar do seu meio o jugo, tirar aquilo que é opressivo aos outros. A gente, quando pensa em opressão, a gente pensa só na escravidão, mas existem muitas formas de opressão. Tem pessoas que oprimem os outros com seu julgamento, tem pessoas que oprimem lá em casa com a forma de viver. Tem muitos tipos de opressão no mundo, seja com as palavras, com os salários, com o jeito de fazer as coisas, é uma forma de opressão. Essas pessoas estão dispostas a tirar do seu meio o jugo, a opressão, o estender de dedo, ou seja, um julgamento de ver defeito nos outros e não olhar para si mesmo. Essas pessoas estão dispostas a abandonar o falar iniquamente, falar de tal forma que desonra a Deus. Está disposta a abrir a sua alma ao faminto, em outras palavras, está disposta a ser generoso, a estender a mão, está disposta a fartar a alma aflita, está disposto a ajudar o que está em necessidade, não importa que tipo de necessidade, mas está disposto a fazer isso. Então a tua luz nascerá nas trevas, ou seja, essa pessoa, ela vai ter a oportunidade de iluminar um mundo que está escuro. Não quer dizer luz literal, quer dizer capacidade de compreender o Evangelho, a vida. Essa pessoa estará disposta, no meio da escuridão, aliás, a tua escuridão será como o meio-dia, ou seja, a sua vida vai iluminar como um meio-dia. Então veja, a promessa: o Senhor te guiará continuamente, e fartará a tua alma em lugares secos, e fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado, e como um manancial cujas águas nunca faltam. Que tipo de promessa Deus está dando às pessoas que se comprometerem em ser essa bênção? Essa pessoa será guiada pelo Senhor. Esta pessoa fartará a sua alma em lugares secos, onde estiver faltando a bênção, como dizia São Francisco de Assis. A oração dele ficou famosa. O que dizia a oração dele? Quem se lembra? Senhor, faze-me um instrumento da tua paz. Onde houver guerra, eu levo o quê? A paz. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ele foi fazendo um trocadilho. Diz que Francisco de Assis, ele era tão, assim, amigo de Deus, que até os animais tinham uma profunda amizade com ele. Uma vez ele foi soltado, ele queria ir a Jerusalém para ver se conseguia terminar as cruzadas. Ele teve que atravessar uma parte em deserto, e os árabes tinham o costume, os defensores de Saladino, de andar com leopardos ou guepardos no deserto, e quando eles viam pessoas, eles atacavam e matavam as pessoas. E quando os guepardos chegaram perto de Francisco de Assis, como ele era amigo dos animais, ele tratava bem os animais. O homem que andava disse que os leopardos ficaram mansos, e os árabes ficaram tão impressionados com Francisco de Assis que o receberam. Mas com toda a argumentação, com toda a vida simples, dedicada, ele não conseguiu terminar com as cruzadas. Mas ele deixou um legado: onde houver guerra, que eu leve que a paz.
Por quê? Porque Deus fez dele um homem que mesmo serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas nunca faltam. Então vamos ver aqui o que Ellen White fala sobre isso. Ela fala que o conteúdo do capítulo 58 de Isaías deve ser considerado como uma mensagem para este tempo, a mensagem a ser dada sempre e sempre. O capítulo 58, que diz o Senhor no capítulo 58 de Isaías? O capítulo todo é da mais alta importância. O que mais que ela diz? Tenho sido instruída a chamar a atenção do nosso povo para o capítulo 58 de Isaías. Lede cuidadosamente este capítulo e compreendei a espécie de ministério que levará vida às igrejas. A obra do Evangelho deve ser promovida por meio de nossa liberalidade, bem assim de nossos esforços. Quando encontrares corações sofredores necessitando auxílio, dai-lo. Quando achardes os que estão famintos, alimentai-os. Assim fazendo, estareis trabalhando nas linhas do ministério de Cristo. O santo trabalho do Mestre era um trabalho de benevolência, que nosso povo em todos os lugares seja encorajado a tomar parte nele. Essa mensagem me veio forte nesse tempo que estamos vivendo, quando precisei ajudar uma pessoa, e eu fui consultar a igreja para saber quanto que a gente podia ajudar essa pessoa. E eu descobri que a minha igreja não tem nenhum dinheiro para os pobres. Eu descobri que na igreja, se nós pedimos para construir igreja, as pessoas doam. Se nós pedimos para comprar equipamento, as pessoas doam. Se nós pedimos para comprar coisas para as crianças, as pessoas doam. Se nós pedimos para alugar um brinquedo no Dia das Crianças ou no Festival Brasileiro, as pessoas doam. Se nós pedimos comida, as pessoas doam. Mas se nós pedimos dinheiro para ajudar as pessoas, pagar um aluguel, o momento que estiver desempregado, as pessoas não doam. E eu fiquei pensando o seguinte, até que ponto nós estamos certos? Deveríamos realmente ajudar as pessoas com dinheiro ou não deveríamos? Quem é a responsabilidade quando pobres se achegam no povo de Deus? É do pastor, do departamento da igreja, é do ancianato da igreja? Quem deveria ajudar as pessoas em necessidade financeira? Esta resposta, todos nós teremos que consegui-la de Deus e tomarmos uma ação como igreja. Eu não tenho a resposta agora para vocês. No nosso meio teremos pessoas em dificuldade. De quem é a responsabilidade para ajudá-las? Essa é a pergunta que eu vou deixar para vocês. Vamos ver se a gente consegue encontrar a resposta. Mas de quem é a responsabilidade quando entre nós existir pessoas em necessidade? De quem é a responsabilidade de cuidar delas? Essa é a pergunta. O capítulo 58 é um capítulo que Deus chama a atenção de Israel para a iniciativa de fazer uma obra social no nosso tempo. Esse capítulo interessante, ele termina com a mensagem do sábado, que é muito ensinada nas igrejas. Se nós deixarmos de fazer nossas coisas no dia do sábado, deixarmos de falar nossas próprias palavras, toda essa promessa, todos nós sabemos. Mas a primeira parte, segunda parte desse capítulo, ele não é quase estudado. Eu nem vou estudar em detalhes hoje, mas você pode ler o capítulo 58 de Isaías e ver do que Deus está falando ali. Que tipo de religião Deus está buscando sobre a terra? E quando você vai na Bíblia, você percebe que algumas pessoas tiveram uma iniciativa fora do comum e viveram Isaías 58 no seu tempo. Eu encontrei algumas pessoas interessantes na Bíblia que tomaram iniciativa em viver essa mensagem. Uma delas foi Zorobabel. Pouco falado desse homem na Bíblia. Mas esse homem viveu no período persa, que estava iniciando o cumprimento de uma profecia. Quando a gente olha catástrofes, a gente pensa assim, está começando o cumprimento profético. Só que as catástrofes, elas não são o ponto inicial de um cumprimento profético. Elas fazem parte dos sinais que aconteceriam antes da volta de Jesus. Mas as catástrofes não são o sinal.
A gente às vezes parece que só quando tem catástrofe que a gente se mobiliza para fazer alguma coisa, mas não é isso. Nesse período de Zorobabel, eles não tiveram catástrofes, tiveram um decreto de iniciativa de Ciro para os judeus que quisessem retornar para reconstruir Jerusalém. Zorobabel, juntamente com os líderes das famílias das tribos de Benjamim e Judá, se reuniram e falaram: este é o tempo, nós precisamos voltar e reconstruir a cidade. E Zorobabel, ele entrou para a história como um homem que tomou a iniciativa de fazer essa profecia se cumprir. Que coisa maravilhosa! Você não sabe o que a tua iniciativa pode te levar a ser. Zorobabel não pensou que um dia o seu nome entraria nas Escrituras Sagradas, porque ele estava cumprindo uma missão de Deus, porque ele teve a iniciativa de reunir os líderes de Judá e Benjamim para dar posse a uma profecia que tinha sido feita muitos anos atrás. A Bíblia fala também de Esdras, no capítulo 7 de Esdras, verso 10, se você quiser me acompanhar. Esdras está no Antigo Testamento, antes do livro de Salmos. Esse livro, o próprio Esdras, ele conta a história da reconstrução da cidade, mas Esdras, ele trabalhou mais com a reconstrução espiritual da cidade, dos seus habitantes. Pois Esdras tinha preparado o seu coração para buscar e cumprir a lei do Senhor, e para ensinar em Israel os seus decretos e as suas leis. Então, Esdras 7 mostra a iniciativa de Esdras em educar o povo espiritualmente. Enquanto Zorobabel trabalhou para a edificação da cidade física e governá-la, Esdras teve a preocupação de edificar espiritualmente as pessoas. Neemias, que foi tempos depois, teve a iniciativa de não ficar derrotado diante dos muros caídos da cidade. Ele tomou a iniciativa com Deus de fazer aqueles muros serem reconstruídos. Ele tomou a iniciativa. A Bíblia conta a história também de Jabes. Jabes significa aflição. Um filho que nasceu, que deu muito trabalho no parto. E ele cresceu ouvindo que o seu nome era aflito ou aflição. Cresceu ouvindo entre os seus irmãos que ele deu muito trabalho para sua mãe quando nasceu. Poderia ter aceito aquele estigma: eu sou um problema, eu sou uma aflição, nasci aflição, sou aflição e vou morrer aflição. Só que a Bíblia diz que Jabes, ele foi mais sábio, mais prudente do que os seus irmãos, porque ele foi a Deus e orou a Deus para que Deus mudasse o seu destino. E diz que ele pediu 4 coisas a Deus. Pediu que Deus o abençoasse, que Deus aumentasse o seu território, que a sua influência, que Deus fosse poderosamente com ele e que Deus o livrasse do sofrimento. E diz a Bíblia, e o Senhor atendeu a sua oração. Ou seja, Jabes teve a iniciativa de mudar o rumo da sua vida e dos seus descendentes. Ele não aceitou ser uma aflição. Meu começo pode ter sido ruim, a infância foi difícil, mas eu assumo a responsabilidade diante de Deus de vou pedir uma mudança no rumo da minha vida. A iniciativa fez de Jabes um novo homem, e ele entrou na lista das genealogias para mostrar para nós que Deus está disposto a ouvir-nos, e se nós tomarmos a iniciativa de mudança, Deus vai também abençoar a nossa iniciativa. A Bíblia fala também de Esther, que mesmo sendo uma moça órfã, criada pelo seu primo tio, sendo empurrada a participar de um concurso de beleza, sendo escolhida rainha, ela poderia ter se acomodado: eu já conquistei o que eu precisava para a minha vida, eu não tenho que se manifestar como judia. Mas ela teve a iniciativa de chamar as suas amigas, e por 3 dias, ele disse assim: diga a Mardoqueu que eu vou jejuar e orar com as minhas amigas 3 dias, e que ele peça que todo o povo judeu faça o mesmo. Essa iniciativa mobilizou a poderosa mão do Senhor para tocar o coração do rei, para dar coragem para ela ir diante do rei, para lhe dar sabedoria de como lidar com uma situação de crise. E Deus deu.
Porque Esther teve iniciativa. Esther não ficou de braços cruzados diante das situações e deixou acontecer. A Bíblia também fala de uma mulher anônima, que tinha uma hemorragia por muitos anos, mas que quando ouviu falar de Jesus visível, Jesus real, o Messias, ela não ficou em casa, nem ficou no hospital reclamando da vida. Ela no seu anonimato, ela foi à multidão, se preocupou e disse: se eu apenas tocar no seu manto, eu vou receber a bênção. E ela foi e tocou no manto de Jesus, e de toda aquela multidão, ela foi que recebeu a cura, porque ela teve iniciativa, ela não ficou parado, ela não ficou somente na fantasia, se acontecer, seria tão bom que desse. Ela foi em busca da sua bênção, ela teve a iniciativa. A Bíblia conta também a história da mulher cananeia, que a sua filha estava possuída por demônios. Ela tentou de tudo, ela não era israelita, ela não tinha direito das bênçãos de Israel, mas ela, quando soube de Jesus, quando ela viu Cristo Jesus no meio daquelas pessoas, ela disse: é minha última chance, eu tenho que buscar esse homem, eu tenho que buscar uma bênção com ele. E disse que ela gritava, e disse: manda essa mulher embora, ela está incomodando a gente. Até que Jesus parou e deu atenção, disse assim para ela: eu não vim para os cananeus, eu vim para os judeus. Jesus contou, mostrando para ela, em certo sentido, Jesus queria ver a fé dessa pessoa. E ela falou: Senhor, até os cachorrinhos podem comer das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Ou seja, Jesus viu aquela mulher com tanta fé, que ela não se importava se fosse ser tratada como um animal, mas ela queria que Deus fizesse uma mudança na sua vida. A iniciativa dela trouxe cura para sua filha, trouxe bênção na sua vida. Às vezes a gente está vivendo e a gente se entrega, a gente não quer mais ter iniciativa de nada. Quantas vezes as pessoas fazem muito na igreja, e às vezes por ser massacradas, por não serem compreendidas, por nunca ter uma palavra de elogio, ou por nunca ser notadas, elas desistem: não vou mais fazer nada, não vou mais fazer nada em casa, não vou fazer mais nada na igreja. Para que colocar o lixo no lixo? Para que colocar o reciclado no reciclado? Ninguém muda nada, a vida é sempre a mesma coisa, por que fazer isso, aquilo, se tudo é igual? Mas foi porque pessoas que tiveram iniciativa mudaram as coisas. A vida nessa terra quer igualar todo mundo nos problemas, nas aflições e na falta de ânimo. Mas nós precisamos se levantar no meio da multidão e ter a iniciativa de mudar as coisas pelo poder de Deus. A Bíblia diz sobre Jesus, que Jesus teve iniciativa, sendo igual a Deus. Filipenses 2. Não teve por usurpação permanecer nesse estado. Jesus tirou a sua coroa, suas vestes reais de Deus, e por iniciativa se fez semelhante a nós. Por iniciativa deixou-se ir para a cruz, morrer a morte que estava a nosso jeito, mas Deus o exaltou ao seu tempo. A iniciativa de Jesus uniu a gente. A iniciativa de Jesus trouxe esperança para o mundo. A iniciativa de Jesus mudou a história do nosso planeta, porque alguém precisou tomar a iniciativa. A história atual tem muitas pessoas com iniciativas. Eu desejo que elas possam inspirar a cada um de nós a tomar iniciativas hoje. Existe uma enfermeira em São Paulo, que poderia ser uma enfermeira comum como qualquer outra enfermeira. Sheila Guimarães Oliveira resolveu tomar iniciativa para fazer a diferença. E ela criou uma forma, através da igreja do NASP, de fazer o bem, de transformar as pessoas em melhores pessoas. E o lema dela é construindo cidadãos. Ninguém é tão grande que não possa aprender, nem tão pequeno que não possa ensinar. Através de várias áreas de ensino, de coisas, ajudando as pessoas, crianças, adultos, pobres, favelados, ajudando a reconstruir a vida dessas pessoas, seja na área da saúde. Ela está procurando ensinar carinho, altruísmo, misericórdia, companheirismo, lealdade, bondade, generosidade, amor. Ou seja, os seus recursos, o seu dinheiro, o seu tempo de enfermeira, mobilizando mais pessoas das igrejas
para fazer trabalho social diário na região do Capão Redondo, fazendo o bem. Iniciativa. Ela não ganhou para isso, não foi escolhida pela associação para fazer isso, mas ela sentiu um chamado de Deus de tomar iniciativa, de fazer a diferença onde ela mora. A Bíblia conta muito, a história conta muitas histórias. Aqui entre nós, não sei quantos conhecem Michelle Ri, mas para aqueles que não conhecem, em 2007, essa americana de família coreana, ela foi convidada pelo então prefeito de D.C., Adrian, esqueço sempre, Fenty, para ser a superintendente, a chanceler de educação do Distrito de Colômbia. Essa mulher, para algumas pessoas, ela é muito respeitada e querida, e para outras, ela é muito odiada. E recentemente eu assisti uma entrevista dela, do trabalho que ela fez entre 2007 a 2010, quando ela foi convidada pelo prefeito. As escolas públicas do condado, da região de D.C., estavam em último lugar em termos de qualidade de ensino de todos os Estados Unidos. Como que pode a capital do país ter o pior sistema educacional do país? As crianças, em grau de aprovação, 18% apenas conseguiu aprovação nas escolas, comparado com os testes, em geral, de todo o país. E quando ela foi convidada, ela disse assim para o prefeito: o senhor está disposto a colocar a tua carreira política em risco? Porque se eu entrar para fazer esse trabalho, eu realmente vou fazer esse trabalho. Interessante que Michelle, ela começou a sua vida de profissional como professora em Baltimore. E no primeiro ano ela foi convidada a abandonar a carreira de professora. Ela não se dava bem, mas ela se perseverou, ela estudou, ela se preparou, ela começou a dar a volta por cima, ela descobriu métodos para fazer as crianças aprender. E até então seus métodos se tornaram conhecidos e famosos. Foi quando ela foi convidada para dirigir. E ela, pelas informações que a gente ouviu na entrevista, só para vocês terem uma ideia, alguma das coisas, ela fechou 23 escolas públicas, teve que demitir 36 diretores de escola, cortar mais de 100 funcionários imediatos no Departamento de Educação do Distrito de Colômbia. Isso gerou muita confusão. Na entrevista, um dia ela estava dizendo que estava na casa dela, e aí tinha um manifesto de muita gente com placas e ódio contra ela, e a mãe dela: você não está com medo? Você não se preocupe, mãe, nós somos coreanos, eu sei o que é rejeição na escola, essa é mais uma rejeição, o trabalho tem que ser feito. E ela, com muita perseverança, com muita iniciativa, conseguiu mudar o quadro, e colocar as escolas em D.C. num patamar elevado, entre as primeiras do país, depois de 3, 4 anos de trabalho. Ela é uma pessoa cristã. Na área que foi incumbida a ela tomou iniciativa. Ela procurou fazer o trabalho que lhe foi colocado nas mãos com iniciativa. Ela não ficou de braços cruzados, pensando apenas na sua carreira política. Hoje ela tem um trabalho muito interessante lá na Califórnia, chamado Children's First, a educação das crianças em primeiro lugar. Mas eu gostei muito da entrevista dessa moça, porque ela, com 41 anos de idade, ela escolheu ter iniciativa de fazer a diferença onde ela achava que ela tinha um chamado para fazer a diferença. E ela fez. A história também fala de uma senhora, nós vimos também a entrevista dessa mulher chamada Mama Maggie Gobran. Eu não conhecia até o dia 11 de agosto. Essa mulher, ela é do Egito. Quando a igreja cristã se dividiu em 1054, o cristianismo se dividiu em 3 partes: Igreja Católica, Apostólica, Romana, com sede em Roma; Igreja Ortodoxa, com sede em Constantinopla; e a Igreja Cristã Cóptica, com sede no Egito. Eu não conhecia muito, talvez vocês não conheçam muito, o cristão cóptico, que é o cristianismo que ocupa o norte da África. Ele não é muito divulgado no nosso meio. Essa é uma mulher cristã cóptica, que eles chamam. E ela até, há 20 anos atrás, ela era professora universitária, dava aula de ciência da computação no Cairo, quando foi sensibilizada pela quantidade de crianças abandonadas e jogadas no lixo em Cairo. A gente, por achar que o Egito é um país islâmico, não tem também crianças abandonadas, e tem muitas. E ela sentiu um chamado de Jesus de fazer a diferença, e ela deixou toda a sua carreira
administrativa de escola, altos salários, para viver. E desde então, diz aqui, que ela tem recuperado mais de 25 mil famílias no Egito, pela iniciativa de não cruzar os braços de ver o sofrimento das crianças em necessidade onde ela morava. Ela procurou fazer algo que fez a diferença. Irena Sandler, talvez alguns de vocês até tenham recebido o e-mail que roda por aí com o nome dela, é uma mulher de origem alemã polonesa, que também fez a diferença por iniciativa. Ela não precisava ter sido o que ela foi. Essa mulher nasceu num período difícil e viveu num período de guerra. Com 98 anos de idade, ela também foi indicada para o Prêmio Nobel, mas não recebeu. Naquele ano recebeu o Al Gore. Aí saíram algumas histórias interessantes sobre ela ao pesquisar a vida dessa senhora. Eu vi algumas coisas que vale a pena a gente repartir com vocês aqui. Durante a Segunda Guerra Mundial, ela conseguiu uma autorização do governo nazista para trabalhar nos guetos de Varsóvia, como especialista em canalizações. E ela trabalhava na parte dura, de trabalho pesado, que era de homem. Mas os planos dela não era o trabalho de trabalhar na parte de fazer as coisas na construção. Os planos eram salvar crianças. Olha só que interessante. Ela trazia crianças escondidas no fundo de sua caixa de ferramentas e levava atrás na sua caminhonete. Também levava crianças junto naquela caminhonete, um cachorro que havia sido treinado para latir quando os soldados nazistas se aproximavam delas. Com isso, ela conseguiu salvar 2.500 crianças, registrar os nomes e de onde elas vinham e de onde elas foram tiradas. Ela teve as suas pernas e braços brutalmente quebrados e moídos, seus ossos, mas ela não deixou de tomar a iniciativa de salvar as crianças. Um dia ela encontrou num colchão velho de palha a seguinte frase: Jesus, eu confio em ti. E com essa frase ela fez o trabalho num período sangrento da guerra. Foi torturada, foi condenada à morte, e quando ela era para ser executada, um soldado gritou em alemão: corra, aliás, em polaco, e ela correu. Ela foi tida como entre os mortos, mas foi salva para continuar fazendo essa obra. Morreu com 98 anos e mantinha um registro de todas as crianças que conseguiu tirar dos guetos, num frasco de vidro enterrado debaixo de uma árvore no seu jardim. Depois de terminada a guerra, tentou localizar os pais das crianças que sobreviveram. E ela disse assim: a razão pela qual resgatei as crianças tem origem no meu lar, na minha infância. Fui educada na crença de que uma pessoa necessitada deve ser ajudada com o coração, sem importar a sua religião ou a sua nacionalidade. Pessoas próximas ou pessoas longe de nós, elas tiveram a iniciativa de não passar pela vida deixando uma herança, mas um legado. No Brasil, como aqui nos Estados Unidos, Léo e Jessie Hallowell é um casal que será sempre lembrado para nós pela iniciativa que tomou. Ele engenheiro, ela enfermeira, deixaram uma vida boa e próspera aqui nos Estados Unidos para se dedicar toda a sua vida no Amazonas. E para vocês terem uma ideia, a obra que esse casal criou no Brasil, depois de 38 anos de dedicação, percorrendo 1.600 quilômetros entre Belém e Manaus, cobrindo cerca de 19.000 quilômetros por ano, eles trataram as doenças de mais de 250 mil brasileiros e índios, enquanto levavam o Evangelho. O impacto deles foi tão grande que, através desse trabalho, eles fundaram a Clínica Médica em 1941, que se transformou no Hospital Belém, que é um dos hospitais mais conceituados do norte do Brasil. Através do trabalho deles surgiram 59 escolas, mais de 21 mil alunos, surgiram mais de 1.600 igrejas, mais de 300 mil membros e mais de 250 pastores, que foram influenciados pelo trabalho direto de Léo Hallowell e sua esposa.
Ele foi o homem que começou as lanchas no Brasil. E hoje, existe um casal de americanos que voltaram para o Amazonas, lá de Loma Linda, e fazem esse trabalho de restauração desse projeto de Léo Haluel no Brasil. Eu não sei se alguns de vocês já pensaram em tirar férias, em algum momento ajudar nesse projeto lá, aqueles que podem entrar e sair no país. Mas a iniciativa deste casal mudou a vida de muitas pessoas. Eu não sei que tipo de iniciativa nós podemos tomar hoje diante de Deus. Mas as iniciativas nossas começam aqui dentro de uma igreja simples como a nossa. Quando você, pai e mãe, se envolve com a sua igreja. Você está ensinando para o seu filho envolvimento, iniciativa. Quando você não faz nada, quando você apenas vem para a igreja e volta para a sua casa e não se envolve com nada, você também está ensinando isso, a não se envolver com nada. Desculpe eu ter que chamar a atenção de você, mas eu tenho visto que nosso legado, tanto positivo quanto negativo, ele é demonstrado. Nós não queremos, Deus não quer nem pessoas com muito envolvimento, que exageram, estragando tudo, mas também Deus gostaria que nós saíssemos de uma letargia de não fazer nada, e de irmos para nossa casa e achar que não é a minha responsabilidade, mas a nossa iniciativa na casa de Deus está passando um legado de inspirar outras pessoas a começar na nossa casa a ter iniciativa para servir ao nosso Deus. Deus gostaria que todos nós aqui pudéssemos lembrar sempre de deixar um legado para a nossa geração seguinte de iniciativa. Quantas coisas nós podemos fazer? Recentemente, um filme foi feito de um menino que, meio ao câncer, escrevia cartas para Deus, Letters to God. Não sei quantos assistiram esse filme. Mesmo ele não tendo muito vínculo religioso, vamos assim dizer, mas ele teve a iniciativa de fazer algo simples, escrever cartas para Deus. Mas aquilo mudou a vida de muita gente que esteve em contato com aquilo. Eu não sei qual a iniciativa que você pode fazer. Talvez você possa receber de Deus algo especial sobre isso, mas uma coisa é certa, esse sábado Deus gostaria de chamar a atenção nossa de tomarmos a iniciativa, um ministério que é seu, que Deus quer dar para você, a começar nas coisas simples da igreja, a começar a ajudar a guardar as próprias coisas da igreja, do som, iniciativa de ajudar a limpar os próprios bancos quando a gente termina o culto da igreja, é uma iniciativa. Por exemplo, eu fico maravilhado da iniciativa do Alcir e outros irmãos que o ajudaram a reorganizar ali o CBC. Alguns de vocês começaram a tarefa. A iniciativa do Silvio de buscar um lugar, de ver, ter a visão de que nós não podemos ficar parados esperando as coisas acontecer, ir atrás. Outros Deus vão acrescentando na sua igreja para que tenha iniciativa da obra continuar. Infelizmente o Alcir não pode estar aqui hoje, porque ao ele assumir essa iniciativa, ele está totalmente com poison ivy no seu corpo, porque ele fez uma limpeza imensa, não sei quantos já ouviram ali. Então vamos orar para que ele possa sarar breve, e que Deus abençoe muito a ele na sua iniciativa. Ou seja, não teria tempo de mencionar a iniciativa de várias pessoas aqui. Eu fiquei muito feliz quando o Riva tomou a iniciativa de dedicar um dia do seu trabalho para dar recursos para ajudar outros, é uma iniciativa. Eu não sei quantos poderíamos enumerar aqui, muitos casos entre nós de iniciativa, de pessoas que às vezes no silêncio, às vezes sem ser muito notada na igreja, faz o seu trabalho com iniciativa. Minha resposta minha pergunta para vocês novamente é, de quem é a responsabilidade com os necessitados? Quem vai tomar a iniciativa de fazer o trabalho? Quem vai fazer a iniciativa de reparar as brechas na sociedade e na igreja de hoje? De quem é a responsabilidade? Onde começa a iniciativa? De quem é a responsabilidade de ficar à casa de Deus? De quem é a responsabilidade de cuidar dos necessitados? Deus gostaria que nesse dia a gente se lembrasse que nas mãos dele a nossa vida pode ser muito frutífera. Não tenha medo de tomar a iniciativa. Não tenha medo de se alistar na obra de Deus. Porque o Deus eterno, Ele está na frente, Ele tem como te abençoar. Hoje, Deus convida a gente para nos unirmos uns com os outros, para fazer a obra dEle avante neste lugar. Eu não sei quando Jesus vai voltar, nem quantos outros sinais nós temos que lidar com eles, mas segundo nós podemos entender em Isaías 58,
Nós temos uma obra espiritual e social e comunitária a ser feita. E enquanto Ele não vem, a nossa obra de servir tem que ser colocada em prática. Cada um de nós recebemos talentos de Deus, alguns 5, outros 3 e outros 1. Não enterre o seu talento, coloque-ele a serviço de Deus. Não deixe o desânimo, não deixe a crítica, não deixe a rejeição, não deixe nenhum tipo de ódio deste mundo, não deixe as obras das trevas impedir de você tomar iniciativa. Não deixe que, mas esse ministério, esse tipo de coisa nunca foi feito. Não importa, se Deus colocou no seu coração, tem que ser feito, faça. Não espera ser aplaudido, não espera recompensas para te abençoar. Faça em nome de Jesus, tome a iniciativa. Mas eu não sei se as pessoas vão gostar. Você não faz para as pessoas gostarem, você faz pelo ideal de Deus no seu coração e no meu coração. Não importa o tamanho da influência da minha iniciativa, o importante é que tome a iniciativa de fazer. O povo de Deus é um povo empreendedor, não é um povo que fica com o braço cruzado, esperando a chuva cair. Chuvas de bênção teremos, mas tem que pedir a chuva. Elias pediu para parar e parou. Pediu para voltar, voltou. Tem que pedir. Tem que ter iniciativa. Eu queria muito se casar. Tem que ter iniciativa, tem que orar a Deus, escolher e ir para frente. Eu quero muito bom trabalho. Tem que orar a Deus e trabalhar. Se não tem trabalho, tem que procurar trabalho. Iniciativa. Eu conclamo vocês para tomar iniciativa. Não deixe a vida passar e você ficar parado achando que vai acontecer as coisas se você não tomar iniciativa. O seu casamento tiver com dificuldade, tem que tomar iniciativa. Não importa, eu não sei qual a luta de cada um de nós, mas uma coisa eu sei, pela Bíblia e pela história, que as pessoas abençoadas foram aquelas que tomaram iniciativa. Mesmo que a vida possa não te reconhecer hoje com tudo, há um caminho diante dos registros de Deus no céu, onde nós somos, Ele escreve aquilo que você e eu fazemos, a iniciativa. Se você quiser participar dessa oração, quero te convidar para a gente nos colocar em pé. E aquilo que tiver no seu desejo de coração, você possa se colocar diante de Deus e falar a Ele nesse momento. Se você tem alguma área que você gostaria de ter iniciativa, que Ele pudesse te abençoar e te ajudar. Se existe uma obra que você possa fazer e não está sendo feita, se existe alguma coisa que você poderia fazer diferente, mas não está conseguindo fazer, que Deus possa te coroar de iniciativa, dar graças, dar força, dar energia para você levar avante, como algumas dessas pessoas que a gente citou aqui. Eles tiveram momentos difíceis, passaram por muitas tribulações, mas eles não deixaram de ter iniciativa. Senhor, aqui estamos, porque o Senhor tomou a iniciativa de nos salvar. E o Senhor deixou muitas histórias na Bíblia e na história deste mundo, de pessoas que tomaram iniciativa. Isaías 58 é um capítulo que nos convida a tomarmos a iniciativa de reforma e reavivamento na nossa vida, na nossa família e na nossa igreja. Talvez não temos tantas ideias na nossa mente, mas o Senhor pode dar as boas ideias. Abençoa, Senhor, o teu povo aqui, aqueles que estão na internet nos acompanhando, aqueles que vão assistir este culto. Dê a eles também o dom da iniciativa, em descobrir os talentos que o Senhor entregou a eles e passar a desenvolvê-los, multiplicá-los pelo teu poder. Em nome de Jesus. Amém. What a friend we have in Jesus. All our sins and griefs to bear. What a privilege to carry
as we do not carry everything to God in prayer. Have we trials and temptations? Is there trouble anywhere? We should never be discouraged. Take it to the Lord in prayer. Can we find a friend so faithful who will all our sorrows share? Jesus knows our every weakness. Say